O pastor Isaac já leu os versículos 1 a 5 que falam sobre perseverança, sobre dificuldades, sobre como reagir diante de ordens de Deus em tempos difíceis. Não sei quem lembra do contexto do livro de Ageu, é mais ou menos o seguinte: o povo de Israel ficou preso, ficou num exílio na Babilônia por causa da sua dureza de coração, um exílio que foi feito em 3 levas, sendo que a última delas culminou com a destruição do templo, inclusive, de Jerusalém, no ano 587, 586 a.C. E no ano 539, esse neo-império babilônico caiu diante dos medo-persas, diante do imperador persa de nome Ciro. E a política externa deles era diferente da Babilônia e da Assíria, que dominavam povos distantes e tiravam eles da sua terra, misturavam eles como que fazendo um jogo de dama, para que eles não ficassem na sua própria terra e não mantivessem aquele espírito nacionalista, né? Em outra terra, misturado a outro povo, com uma nova identidade, seria um povo mais fácil de dominar e dariam paz ao império, né? Os medo-persas pensavam diferente. Deixe cada povo ir para a sua terra, deixe adorar seus deuses, não precisam adorar os nossos deuses, sejam felizes nas suas terras. Produzam bastante, eles conhecem a sua terra, produzem melhor que ninguém, vivam felizes, devam-nos agradecimento e sejam fiéis a nós. Essa fidelidade vai ser demonstrada de que modo? No dia de pagar o imposto de renda, vocês vão pagar direitinho, vem lá o leão, só que o leão vem se não pagar, né? Paguem direitinho, deem lucros aos cofres imperiais, e tem mais, quando sairmos em batalha, vocês vão junto com a gente. Se não forem juntos, a gente vem contra vocês. Então era essa a mentalidade do império da época. E o próprio Ciro, principalmente motivado por profecias que ouviu, com o nome dele, profecias ditas séculos antes, com o nome dele dizendo ser ele o homem que Deus levantaria para libertar o povo da Babilônia. Ele baixou um decreto dizendo que os israelitas podiam voltar para sua terra, eles tinham passe livre, tinha mais, eles tinham crédito, deu um cartão corporativo para eles, vocês podem reconstruir seu templo, adorar o seu Deus, e sejam felizes lá, sejam fiéis a mim. O povo que estava ali na Babilônia se organizou mais ou menos ao longo de um ano, e num número de cerca de 50 mil judeus voltaram para a Babilônia. Só 50 mil? Só. Muitos ficaram por ali. A maioria dos judeus da época nasceu na Babilônia. Eram poucos ainda os que tinham vindo daquela primeira época. Tinha gente de mais idade. Daniel estava vivo nessa época. E Daniel foi levado na primeira deportação no ano 605 a.C. Então tinha gente que foi levada da Judéia até a Babilônia. Mas a maioria tinha nascido por ali. E por ali alguns ficaram e mais. O império, a sede imperial mudou de lugar. Agora o império não era mais a Babilônia, era a Pérsia. Então eles tinham outra capital. Muitos judeus seguiram para essa nova capital para servir o trono. A gente ouve as histórias de Esther e de Neemias, começando lá na nova capital do império persa. Só 50 mil judeus se dispuseram a voltar. Com dificuldades, voltaram para uma terra devastada, uma terra uma Jerusalém que não dava nem para acreditar que morou gente ali, templo totalmente destruído, aquelas pedras enormes reviradas, era um monte de entulho. E esse povo se preparou mais ou menos por um ano também, fez o assentamento, fez um planejamento, e no ano seguinte, mais ou menos por volta do ano 537, começou a construção. Começou a construção
com muita dificuldade. E além das dificuldades óbvias, que era o templo só em ruínas, eles com poucos trabalhadores, não podendo contar com mão de obra estrangeira, como aconteceu na primeira construção. Eles se depararam com os povos da terra, principalmente os samaritanos, se opondo a eles. E olha o que aconteceu. Vejam lá em Esdras 4. Esdras 4, 4 e 5 diz assim: então as gentes da terra, né, os povos ali ao redor, que habitaram por ali nesse tempo em que a terra de Judá se tornou um deserto quase, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá e, inquietando no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seus planos. Até isso eles fizeram. Contrataram gente, tinha mídia, tinha mídia comprada naquela época, para botar na cabeça deles: vocês não vão conseguir, a obra é muito grande, é muito difícil, isso não vai dar certo. Para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. E o resultado foi que o povo parou a obra. Com o tempo, a obra foi até embargada. Os inimigos dos judeus naquela terra não se contentaram em desanimá-los. Começaram a lançar calúnias contra eles, levaram acusações para o novo império. Por fim, a obra foi embargada, o povo parou de trabalhar, e nos próximos anos, nos próximos 17 anos, eles passaram cuidando das suas próprias vidas. Deixavam as suas casas bonitas, suas casas revestidas, seus quintais lindos, e a casa do Senhor, que para eles era importantíssimo, porque fazia parte da aliança que eles tinham com o Senhor habitar no meio deles, num local específico. Alguém vai dizer: mas Deus não habita em templo de pedras. Não, não habita, mas naquele tempo, com o povo de Israel, habitava de um modo especial. O pastor Marcos falou sobre isso semana passada, sobre uma habitação focal. Ele habitava de modo especial no meio do povo de Israel. E isso trazia para eles bênçãos, as bênçãos de um rei que morava e cuidava do seu povo, e também os castigos. Eles estavam no quintal do Senhor. Quando eles pecavam, o Senhor os punia com dureza. Isso tudo fazia parte da aliança que eles fizeram lá no Sinai. E aí, por volta de 520, o povo, desanimado daquela construção, a construção ainda em ruínas, foi só aberto um alicerce, né? Talvez algumas pedras voltaram ali para o lugar, num nível baixinho, mas por lá ficou. E o que acontece? As casas do povo, uma beleza, e Deus manda 2 profetas, Ageu e Zacarias. Primeiro Ageu, depois Zacarias. Ageu pregou assim curtinho, alguns meses. Foi seguido por Zacarias, e Zacarias deu ênfase na mesma mensagem, e continuou mais uns 2 anos pregando, falando sobre esperança futura, de modo que a gente tem um pequeno apocalipse. Um livro de Apocalipse no Antigo Testamento é o livro de Zacarias. O livro do Apocalipse de João só põe mais cores num quadro que o próprio Zacarias, junto com outros profetas, desenharam no Antigo Testamento. E aí Ageu vem e fala para o povo: vocês, sabe por que vocês estão plantando e não estão colhendo? Sabe por que vocês vão lá com sacos para colher e só tem um pouquinho? Sabe por que não está chovendo? Sabe por que o seu rebanho não procria? Sabe por que vocês guardam dinheiro num saquetel furado, né? Num bolso furado? Ou seja, o dinheiro acaba logo. Sabe por quê? Porque vocês estão preocupados com a sua casa. E aí a casa do Senhor está em ruína. Ou seja, o relacionamento de aliança que vocês têm com o Senhor está largado para lá. A mesma infidelidade que fez o povo ir para a Babilônia, vocês estão demonstrando agora. É como se dissesse: querem voltar para lá? Bom, isso aconteceu no dia 1º do 6º mês desse ano. Tá? Vamos chamá-lo de 1º de junho, né? Primeiro do 6º mês. Vamos trazer para o nosso jeito de pensar. Muito bem, o povo
se preparou, era época de colheita, tinha pouca colheita, o negócio estava complicado, então eles tinham que se preparar. Parece que eles gastaram ali pelo menos umas 3 semanas, e mais ou menos no dia 24 de junho do mesmo mês, eles iniciaram a obra. E aí Ageu fala a eles mais uma vez, isso aí é o resumo do capítulo 1. Quando a gente chega no capítulo 2, eles estão no dia 21 do 7º mês, aí já é 21 de julho. Não era esse o dia, na verdade era em outubro, né? Mas, pelo calendário judaico. Mas era o último dia da festa dos tabernáculos. Era um período de 7 dias que o povo parou de trabalhar para festejar o Senhor, relembrar a saída do Egito, quando eles moraram no deserto em tendas, e aí os judeus ficam 1 semana morando em tendas, e comemorando. Imagino que esse ano a comemoração tenha sido meio limitada. Limitada porque eles tinham poucos alimentos. Era a consequência do pecado que eles vinham demonstrando, do desprezo pelo Senhor. E aí o que acontece? No último dia vai voltar ao trabalho. Ageu volta e vem trazer uma mensagem de encorajamento. E a gente vai perceber por que esse povo precisou de tanto encorajamento, da onde veio o desânimo, qual foi a fonte desse encorajamento e a medida de Deus para encorajar. Então nós vamos dividir esse texto em 3 partes. As 3 partes são simples, são 5 versículos só. Do versículo 1 a 3 nós vamos observar aí, pode mudar lá o slide, nós vamos ver a fonte do desânimo. Por que eles estavam desanimados? Por que eles precisavam tanto ser encorajados? Por que eles estavam diante de uma obra que certamente os fazia olhar para aquilo e falar, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Ah, como seria doce a morte agora. Vem, como diz em Minas, vem em mim, coronavírus, porque eu não vou dar conta disso. Assim diria o mineiro lá da terra onde eu morei, né? E o pior é que eu ainda falo assim, não tem jeito, é o jeito que eu falo agora. Então esse é o meu jeito de falar. Na sequência, no versículo 4, nós vamos ver a fonte do encorajamento. Da onde o profeta trouxe a mensagem de encorajamento. Da onde? De vocês, autoajuda, um livro aí, ó, você é o centro, você tem força, grite lá do fundo, lá da sua alma, né? O pessoal tem aí os coaches aí, faz o povo ficar gritando, suando. Não foi exatamente essa a fonte de encorajamento oferecida a eles. E aí no último versículo, no versículo 5, essa fonte de encorajamento tem uma razão. Não vem só de um lugar, tem razões para vir de lá. E o profeta oferece isso também. O resultado foi que o povo se engajou no trabalho mesmo, e alguns anos depois o templo estava reconstruído, durou séculos. Herodes, no seu tempo, deu uma turbinada nele. O pastor Marcos tem falado sobre o templo nos domingos de manhã, falando sobre Atos, sobre a pregação dos apóstolos no templo, no pórtico de Salomão, eles sendo apresentados diante do Sinédrio, e a gente tem aprendido bastante sobre isso, pois aquele templo que foi melhorado por Herodes, foi reconstruído por esse pouquinho de gente, 50 mil pessoas. Nem todo mundo era trabalhador, tinha crianças, tinha velhos, tinha mulheres, tinha um número bem reduzido para uma tarefa braçal em tempos em que não tem trator. Bom, esse povo precisava de encorajamento, esse povo precisava de perseverança, precisava, e a gente vai perceber que nós também precisamos. Por isso essa história é importante para nós. Então vamos aí à primeira divisão, que é a fonte do desânimo. Veja aí o versículo 1, mais uma vez o profeta se dirige aos líderes de Israel. A gente vê essa mesma fórmula lá no começo do livro, e é dito assim, começa com a data. Esse é um período em que data, dia, mês e ano já é importante. Então é dito, no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo:
fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Então, aqui nós vemos aquela mesma fórmula, dirigindo-se ao governador. Por que o governador precisaria ser encorajado, né? Ele era o líder. Por que o sumo sacerdote devia ser encorajado? Ele era o exemplo, o modelo de vida, ou pelo menos deveria ser assim, para o povo. Mas a novidade surge quando a gente vê no final do versículo 2, a designação, e ao restante do povo. Isso não tem no começo. A mensagem, desde o começo, é para o povo também. Mas Deus se dirige ao povo por meio dos seus líderes. Ele orienta os líderes, ele dá bronca nos líderes. Os líderes eram responsáveis pela maior parte disso, né? Sendo líderes, eles deviam ser aqueles que ensinam o contrário, eles deveriam ser aqueles que agissem de modo contrário, mas eles estavam exemplificando o mal. Mas nesse caso, na hora de encorajar, o Senhor se dirige novamente ao governador, se dirige ao sumo sacerdote, e ele fala ao restante do povo. O restante do povo era toda a comunidade de Israel, de Jerusalém, daqueles dias. Era o povo que estava imbuído daquela obra. Era o povo da aliança. Era o povo que tinha que se relacionar com o Senhor na terra da promessa, no lugar designado por Deus para adoração. E com a estrutura pronta para esse tipo de adoração que foi designada pelo Senhor, com sacrifícios, com lugares próprios para cada coisa, só com o altar feito, fazendo o sacrifício, sem o resto, conforme a designação do Senhor, o culto estava errado, e o Senhor estava sendo desprezado. Então, dizendo a esse povo, é interessante como, depois de falar ao restante do povo, Deus divide esse povo em duas turmas. Uma delas é o remanescente, no versículo 3. Né? E a outra, no versículo 4, era todo o povo da terra. Então vamos entender o que estava acontecendo. Quais eram as dificuldades que aquele povo estava enfrentando? A gente já falou sobre o tamanho da obra, sobre a dificuldade, sobre material. Quando a gente pensa em termos do que Salomão fez, a gente fala, eles vão reconstruir as pedras, até estão lá, né? Será que todas as pedras estavam inteiras? Será que na hora de tombar as pedras, na destruição do templo, será que teve pedra, rocha que partiu? Certamente. Então, para reconstruir, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem no tempo de Salomão, e trazer de quilômetros e quilômetros e quilômetros, cortar essa pedra e trazer puxando, que nem foi feito daquela vez, e sem ajuda dos alienígenas, como da primeira vez. O pessoal fica falando que eram os ETs que construíram as pirâmides. Não, era muita gente, ao longo de muitos anos, com muito dinheiro gasto. Esse povo sabia disso, e se via numa perspectiva limitada. Então, se eu não tenho todas as pedras, o templo tinha lá, o alicerce é o mesmo, né? Desenterrou, consertou onde estava falho, mas o tamanho é o mesmo. Será que ele vai ter a mesma altura? Será que ele vai ter a mesma estrutura? E tem mais, nós vamos precisar de madeira. No capítulo 1, a gente viu o povo se animando e subindo as montanhas e cortando a madeira que eles tinham lá. Certamente eles trabalharam bem essa madeira, escolheram o melhor que puderam, mas não era esse tipo de madeira que foi empregada na primeira obra. Na primeira obra, a madeira veio do Líbano. Aliás, quando a gente pensa na primeira obra e lembra do que Salomão fez, a gente pensa, é porque Salomão foi o rei mais rico daquele tempo, mas foi mais fácil para ele ainda. Porque quando ele se tornou rei, Davi, que pretendia construir o templo, mas não pôde, foi limitado pelo Senhor, porque era um homem de guerra com sangue nas mãos. Ele, independente de não poder fazer isso, ele já juntou dinheiro, ele juntou ouro. Então, o ouro que seria usado
no enfeite daquilo lá, Davi tinha juntado dezenas de quilos, de toneladas, estava lá preparado. Ele também já tinha feito o contrato com Irão, lá no Líbano, por madeira. E não só para madeira, para trazer a madeira, mas junto com a madeira que vinha do Líbano, que era a melhor, o cedro do Líbano, né? A gente acha que cedro é pinheirinho, que nem a gente conhece. O cedro do Líbano era uma árvore que muitos homens abraçavam ao redor. É uma árvore tão famosa, tão bonita, tão forte, hoje enfeita a bandeira do país. É um símbolo nacional. Pois Davi deixou tudo combinadinho, que Irão ia trazer, já estava o negócio tramado já, ia trazer, ia mandar os marceneiros juntos, os homens especializados em trabalhar naquilo. Então a parte de madeira ficou magnífica, as pedras já pagas, contratadas. Aí vem Salomão, o reino de Salomão prosperou, que foi uma coisa, Salomão não poupou esforços, e tem mais, ele criou um sistema de trabalho, no qual todas as tribos tinham obrigações, era corveia. Corveia não é uma pintura antiga, era um trabalho até forçado, era um trabalho obrigatório. Era como se fosse um imposto na forma de trabalho. Então a pessoa, não quero trabalhar. Não, mas você é obrigado a trabalhar. E tinha milhares e milhares de pessoas trabalhando em turnos o ano todo, e ao longo de 7 anos, o templo de Salomão foi construído. Agora esse povo se vê diante daquilo. E aí no começo eles ainda foram desanimados por outros, mas aquilo passou. Agora eles têm um outro problema. Esse problema continua, o problema do tamanho, da dificuldade aí da obra. Mas tem outro problema, o problema presente, piorando isso tudo, era a crítica e desencorajamento interno. E como é que eu sei disso? Olha o versículo 3. Deus, quando divide esse povo, né, primeiro ele usa aquela fórmula, se dirige aos líderes e fala a todo o povo. De repente, ele se dirige a um povinho especial, um povo que ele diz qual é. Ele fala: quem dentre vós, ó remanescente, mas quem é esse remanescente? O que é remanescente? Aquilo que sobrou, aquilo que restou. Remanescente do quê? Ele vai dizer: que viu esta casa em sua primeira glória. Para quem que ele está falando? Ele está falando para aqueles homens que estavam ali, que tinham nascido ali, que tinham visto Jerusalém antiga, tinham visto o templo feito por Salomão, tinham servido ali, alguns tinham trabalhado ali, e que viram aquilo ser destruído, que foram levados para a Babilônia e viveram o suficiente para voltar para a terra. E não só para voltar para a terra, mas por ver esse desânimo do povo, a obra começando e parando. Mais uma vez parando, e depois de quase 20 anos, aí 1 década e meia, essa obra parada, e esse povo está lá ainda. É para esses que o Senhor se dirige. Ele diz: quem viu esta casa em sua primeira glória? Alguns, não sei se foi pedido para levantar a mão, mas alguns tinham visto. Vários deles ali, Deus está se dirigindo para eles. E aí Deus lhes faz uma pergunta: como ela lhes parece agora? Interessante, essa devia ser uma pergunta feita para o povo como todo. Né? No primeiro capítulo, a bronca vem para o povo todo. Vem para o povo e fala: ó a casa do Senhor em ruína, a casa de vocês apainelada, até com painéis. Vocês pegaram madeira, aparelharam as madeiras e colocaram, vocês revestiram a casa de vocês de madeira. E o templo do Senhor, a casa do Senhor, nem parede tem, está em ruínas, arruinada. O povo todo recebe esse impacto. Mas agora o Senhor faz essa pergunta para esse grupo: vocês aí que viram aquele templo bonito, aquele templo magnífico, aquele templo feito à custa de muito dinheiro, do trabalho de muita gente ao longo de muitos anos, aquele templo impressionante, qual de vocês viu? Muito bem, e esse agora que vocês estão fazendo, como parece para vocês?
E aí vem outra pergunta. Essa pergunta até me parece mais uma resposta. Está na forma de uma pergunta, mas parece uma resposta retórica, com uma acusação junto. E ele diz: acaso não é como se fosse nada diante dos vossos olhos? Preste atenção como ele usa essa expressão, vossos olhos. Ele está dizendo para aqueles homens, os anciões do povo, os homens mais velhos, não eram aqueles que estavam imbuídos na obra de cortar madeira lá em cima da montanha, de pegar pedra e virar de volta, colocar uma em cima da outra. Certamente não eram esses, mas eram homens que com a sua fala podiam animar a obra ou podiam desanimar ou desacreditar e acabar com o trabalho. Pois é para esses, antes de animar o povo, é para esses que Deus fala. Vocês que viram aquele templo, vocês que viram aquela glória, como parece essa casa para vocês agora? Não parece como nada aos vossos olhos? E aí a sequência, né? O que Deus fala para eles? Nada, some, acaba aqui. Deus só fala isso para eles. Parece que está faltando uma parte. Está faltando uma parte se a gente achar que o Senhor está pedindo algum tipo de conselho para eles. Mas parece que isso aqui é uma reprimenda. E parece que tem uma causa. E uma causa que a gente consegue ver desde a primeira tentativa de reconstrução. Vamos voltar em Esdras. Não mais no capítulo 4, mas no 3. Esdras, o começo conta, né, como é que foi o retorno à terra e o começo da construção da primeira tentativa de construção. Vejam aí no capítulo 3, os versículos 10 em diante. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes. Você consegue perceber a alegria crescente desse texto? O povo está ficando animado e está vibrando com a obra começando, e um culto começando, e as pessoas cantando e louvando ao Senhor. E dizendo: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa. Porém, vou imitar a voz do pastor Marcos. Porém, né? Pastor Marcos que gosta de nos mostrar essas quebras no texto, né? Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa, opa, eu conheço esse povo de algum lugar. Será que é de Ageu capítulo 2? Exatamente, é o mesmo povo. Né? Esses aqui, que eram sacerdotes, tinham trabalhado ali, tinham servido, conheciam a glória daquela primeira casa, usufruíram daquela beleza. O que eles fizeram? Gritaram também de alegria. Não, já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces da casa. Muitos, no entanto, levantaram suas vozes com gritos de alegria. Então, a primeira vez que a gente bate o olho aqui, dá a impressão que é o seguinte: eles estão chorando de alegria, né? São os caras mais emocionados. Mas a gente percebe essa alegria crescente parando na palavra porém. E aí quando fala porém, diz que esses homens choravam. Não explica o motivo. Mas quando vai falar de novo daqueles outros que vão dar gritos de alegria, só fala isso depois de usar a palavra entretanto. Então parece que esse choro é uma quebra em toda aquela alegria crescente. E por que eles choravam? Por que choravam? O texto não diz, mas não é difícil da gente entender. Né? Alguns motivos eu já falei agora. Né? Será que a casa
vai ter o mesmo tamanho, a gente não tem mais a mesma quantidade de material. E tem mais, mesmo se a gente arrumar a mesma quantidade de material, não é da mesma qualidade. E outra, isso aqui foi feito com muito dinheiro e muita gente, coisas que a gente não tem agora. Então, se a gente conseguir construir, vai ser um templinho. Parece que o que foi a alegria dos jovens foi a tristeza dos mais velhos. E aí a gente volta para o capítulo 2 de Ageu, 17 anos depois, no fim da festa dos tabernáculos. 7 dias do povo sem trabalhar, nas suas cabanas, sem muita comida, né, para festejar, e provavelmente conversando muito. O que será que esse povo conversou? O que será que esses antigos falaram para os mais jovens? Eles já estavam há pelo menos 3 semanas num trabalho árduo. Eles começaram a trabalhar lá no dia 24 do 6º mês, e agora no dia 21 do 7º mês, eles já estavam 7 dias parados. Então eles trabalharam 3 semanas num trabalho duro, deu tempo para perceber que o trabalho não ia ser fácil, que o trabalho não estava caminhando com muita velocidade e que era uma tarefa, um desafio imenso. O que será que esses senhores ficaram falando? Eu não sei o que eles falaram, mas pelo modo como Deus se dirige a eles e lhes dá uma bronca bem específica, dá para a gente, com uma certa segurança, suspeitar que eles ficaram, isso não vai dar. E tem mais, bonito era aquele templo, e aqueles eram os bons tempos. Esse aqui, mesmo se levantar, tempos que não voltam mais. Desanimando o povo, murmurando, criticando, caçando defeito, talvez dizendo, esse jeito que vocês estão pondo as pedras não era assim. Se fosse nos dias de Salomão, então aqueles velhos lá enchendo as paciências e desanimando o povo. Deus vai encorajar esse povo agora. Mas antes de encorajar, Ele vai tratar da razão do desencorajamento. Ele olha para esses homens, que nesse caso são pessoas idosas, né? Em outros casos, são pessoas de todas as idades, às vezes são os jovens. Às vezes os jovens são os mais desanimadores e críticos e reclamões e murmurentos do planeta. O fato é que tinha um grupo que aos olhos deles, aquela obra não estava boa. Estava tudo errado, não estava bom, não vai prestar. Aos olhos deles, aquilo valia nada, era menos que nada, e o Senhor os acusa. E parece que com isso resolveu o problema. A gente não ouve falar mais sobre esse problema. Bastou 2 perguntas do Senhor. Uma pergunta de fato, e outra uma resposta acusativa na forma de uma pergunta retórica. Resolveu o problema. Agora, o que a gente pode aprender disso? Agora que a gente caminhou um pouco na história e entendeu o contexto, né, esmiuçou um pouquinho mais, e não só nossos olhos se voltaram àquele tempo, mas nosso coração também, já que a gente conhece esse tipo de problema, a gente sabe o que é passar esse tipo de coisa, que aplicação a gente tira disso? E a aplicação é muito fácil de entender. Não seja alguém que produza esse desânimo. Isso acontece. Acontece hoje em dia. A gente não está construindo templo. Em qualquer atividade. E note, esse aqui, a gente falou de um outro desânimo. A gente falou de um desânimo em Esdras 4, que vinha de fora, das gentes da terra. Não é o desânimo de Ageu 2. O de Ageu 2 é um desânimo vindo de dentro da casa. Vindo daquele povo que se reúne junto. Se fosse hoje, seriam os irmãos da igreja. E como eu posso desanimar os meus irmãos na igreja? Eu posso fazer isso de 2 formas. Em Israel, isso aconteceu várias vezes. Uma forma é a crítica e murmuração, é ficar reclamando, é ficar arrumando defeito. É aos seus olhos, que sabe tudo, que tem o seu jeito magnífico, né? Você que conhece os mistérios do universo, né? Os segredos da física,
as artimanhas da engenharia, né, as receitas da medicina, você conhece todas elas. Você vê as soluções empregadas pelos irmãos, pela liderança, por grupos, e aos seus olhos aquilo é nada. Então você faz questão de fazer todo mundo saber disso, porque você é uma pessoa muito sincera. Eu não ia falar, mas é que eu sou uma pessoa muito sincera. Eu sempre acho legal ver que essas pessoas que são sinceras para destruir os outros, raramente são sinceras para dizer, ó, eu errei, me perdoa. É uma sinceridade seletiva. Mas quer ver isso acontecendo no meio de Israel? No livro de Números, a gente leu esses dias atrás. Números 13, não preciso abrir, eu vou ler aqui para vocês, versículos 30 a 32, diz: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eram os espias voltando da terra e dizendo: a terra é fantástica. Ó, nós tivemos que trazer um cacho de uva, trazido amarrado numa vara, carregado por 2 homens. A terra é fantástica, ela mana mesmo leite e mel. Tem cidades grandes, melhor ainda, a gente não precisa nem construir. As cidades são fantásticas, nós vamos morar nelas. Pronto, esse era Caleb. Mas aí o que aconteceu? Porém, os homens que tinham subido com ele, né, disseram: não poderemos contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. E ficaram pondo defeito. E disseram: os homens são grandes demais. E nós vamos morrer. Nossas mulheres e os nossos filhos vão ser escravos. Aqueles homens têm gigantes. As muralhas deles são intransponíveis. Não tem jeito. Sabe o que aconteceu? Mesmo Josué e Caleb, lembrando o óbvio, eles falavam: gente, Deus nos tirou do Egito. Não duvidem do Senhor, tão somente creiam nele. Vocês já esqueceram? Não é outra geração. Esses dias atrás o Senhor mandou 10 pragas para o Egito, acabou com o Egito. Fez a gente passar no meio do mar seco, o que sobrou do exército do faraó ficou no fundo do mar. O Senhor tem cuidado de nós no caminho, tem dado água, tem dado comida. Ele vai nos dar essa terra, Ele nos trouxe aqui, Ele nos prometeu essa terra. Mas as críticas, as murmurações daqueles homens, acreditem, desencorajaram o povo inteirinho. E o povo falou 2 bobagens. Quem dera a gente ter morrido no deserto. Vamos voltar para o Egito. Sabe o que Deus falou para esse povo? Tá bom, peguem o caminho que volta para o Egito e vocês vão morrer no deserto. Desejo atendido. Mas é o Aladim daquele tempo. Pronto, desejo atendido. E toda aquela geração de 20 anos para baixo, com exceção de Josué e Caleb, né, que foram os que entraram na terra, aquela geração morreu, e só Josué e Caleb, de 20 anos acima, puderam ver cumprida a promessa da terra. Sabe o que desanimou esse povo e causou a morte deles no meio do deserto? Palavras de desânimo e de crítica. E tem mais um jeito que a gente pode desanimar nossos irmãos. Isso também é expresso na vida de Israel. E é a inação. O que é a inação? É não fazer nada. Falar: eu não estou falando mal, mas pelo menos eu não estou fazendo nada, mas pelo menos não estou atrapalhando. Não ajudo, mas não atrapalho, né? Então, menos mal. É meu jeitão, eu venho aqui sempre. Quando dá, eu venho. Quando dá, eu ajudo, se eu quero. Eu não gosto de me envolver muito. Eu sou uma pessoa mais fechada, prefiro ficar mais na minha, né? Acreditem ou não, isso causa um desânimo desse nível, a ponto de não deixar construir um templo, ou a ponto de arriscar uma conquista militar. Olha em Números 32, não precisa abrir não, Números 32, versículos 6 e 7, dizem assim: Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, a quem foi dado terras do outro lado do Jordão. Eles não iam ter terras dentro da terra de Canaã, atravessando o Jordão. Eles não dominariam terras que eles teriam que lutar por elas com os povos da terra. Então Moisés fala: vocês, essa terra é de vocês, mas
Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Moisés fala, se vocês ficarem aqui, só porque vocês ganharam a terra aqui, e vocês não forem lutar pela terra dos seus irmãos, sabe o que vai acontecer? O desânimo vai tomar conta deles. E eles nem vão passar, nem vão tomar nada. Então, vocês vão trabalhar junto, vão lutar junto, ou todo mundo desanima. Então, duas formas, hoje, de fazermos o que aqueles anciãos fizeram lá no passado, desanimando o povo e atrasando aquela obra. Críticas para tudo. Críticas ao pastor, o jeito que ele prega, o diácono, o jeito que ele faz, e quanto tempo levou a visita, e aquele irmão que veio vestido desse jeito, e aquele grupo que reúne em tal horário. Aos nossos olhos, algumas vezes, parece que tudo é nada, e a gente faz questão de falar para os outros. E aí, na sequência, às vezes até ligado com isso, a gente põe a mãozinha no bolso e fala, bom, já que aos meus olhos isso é nada, né? Já que não estão fazendo do meu jeito, então deixa eu sentar aqui, também não ajudo. Irmãos, igrejas fecham por isso. A gente ouve falar que na Europa, as igrejas estão fechando às dezenas. Eu ouvi falar de uma certa vez, que na Noruega, 70 igrejas cristãs fechavam por ano. 70? O ano tem 52 semanas. É mais de uma igreja fechando por semana. Por quê? Porque a perseguição islâmica... Na Noruega? Não. Sabe o que é? É a comodidade. É apainelar a sua casa. E diante daqueles que estão querendo levar firme, críticas, inação dos outros. Chega uma hora que todo mundo desanima. Até aquele mais... Normalmente tem uma turma mais envolvida e outra mais devagar. Mas quando tudo vai ficando devagar, quando a velocidade diminui, quando a ajuda diminui, quando a presença diminui, quando a participação diminui, e as críticas aumentam, e a murmuração aumenta, duas coisas podem acontecer. Uma delas é o povo animado desanimar. Estou cansando, estou carregando tudo sozinho, estou empurrando o carro sozinho. Eu também canso. Todo mundo sentado, só eu empurrando, só o trouxão aqui. Deixa eu descansar também, a gente desanima. Ou começam os métodos que a gente está cansado de ver por aí. O pessoal está desanimado, então vamos mudar o jeito da igreja, vamos colocar umas luzes aqui, um espelho, um globo aqui, vamos trazer uma banda com um rockão para cantar, e vamos apagar as luzes, e vamos ter programação, e retiro, e festa, não vamos ter mais culto, vamos ter encontrão. Sabe para quê? Para tentar artificialmente produzir algo que não tem solução em programações, que é murmúrio, que é crítica e que é preguiça, que é inação. Sabe por quê? Pelo que Deus falou assim, porque vocês olham tudo e para vocês é nada. Só que esse nada, se Deus continuasse, talvez ele dissesse, esse nada aí aos seus olhos é a minha casa. É isso que vocês estão desprezando. É a minha casa, é o lugar da minha adoração. É o lugar onde o povo vai me adorar. Hoje nós não temos um lugar assim, mas nós temos a igreja. Nós temos a igreja e às vezes nós olhamos para ela e podemos dizer, isso é nada. Que igreja... É a igreja do Senhor. Não espere Deus falar pelos meios dele para você, que você está desprezando a igreja dele, ele, o seu povo, a adoração dirigida a ele. Então, que lição que eu tiro desse problema do desencorajamento? Eu não posso ser um desencorajador. Quem é um desencorajador aqui? Levanta a mão. Tá ok. Ok, tá, muito bem, amém. Pode abaixar a mão. Ninguém levantou a mão, né? Mas, com certeza, talvez você esteja aí olhando para si, talvez até esteja dizendo, pastor Thomas está dando recado para mim. Esse sermão, não estou dando recado para ninguém, irmãos. Mas se você teve essa impressão, o Espírito Santo está te dando um chacoalhão e dizendo,
é a minha igreja que aos seus olhos é nada, e é por causa disso que você só tem críticas, e é por causa disso que a sua postura é aquela que desanima todo mundo? Você não participa, você não vem, você faz corpo mole, você faz questão de mostrar para os outros que você, né, até sua expressão do rosto mostra que você é contrário àquilo. É isso. Não espere o Senhor ter que dizer isso para você. Bom, graças a Deus o texto não para aqui. E o versículo 4 vai mostrar a fonte do encorajamento. E a fonte do encorajamento, o versículo 4 é um versículo de repetições. Olha só. Mas agora, sê forte, ó Zorobabel, declara o Senhor. Aquela famosa frase, eu gosto dessa construção no hebraico, né, que a gente traduz por declara o Senhor, ou declaração do Senhor. É uma construção solene. É algo dito numa ocasião importante. Toda vez que você vê isso no Antigo Testamento, trata-se de um texto, de uma afirmação de suma importância. O Senhor quer dar assim uma importância muito grande para aquilo. Talvez no Novo Testamento, um referencial, talvez não tão solene quanto esse, sejam as palavras de Jesus, em verdade vos digo. Quando ele fala aquilo, você pode esperar, ele vai falar uma grande verdade. Tá? Ele vai dar importância para aquilo. E quando no Antigo Testamento surge essa fórmula que a gente traduz por declara o Senhor, ou declaração, ou proclamação do Senhor, uma proclamação solene, né? Aquilo é importante. E essa fórmula aparece 3 vezes. Olha só. Mas agora, sê forte, ó Zorobabel, declara ao Senhor. E sê forte, ó sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e sê forte, ó todo o povo da terra. E de novo, declara ao Senhor. E ele termina dizendo, e trabalhai, pois eu estou convosco. Declara ao Senhor dos exércitos. Aí a fórmula assume uma versão mais enfática, o Deus dos exércitos, o Senhor que é poderoso, mais poderoso que os exércitos inimigos, aquele Deus que ninguém pode conter. É aquela declaração que quando Deus fala, Ele está dizendo, podem confiar em mim. Eu sei o que vocês estão olhando pela frente, sei que é difícil, podem confiar em mim. É a carteirada do Senhor, mas uma carteirada justa, não é uma carteirada falsa, é uma carteirada de uma carteira que vale. Ele está dizendo, isso que eu estou falando é uma declaração minha, eu estou declarando solenemente diante de vocês. Então a primeira fonte de encorajamento aqui é o próprio Senhor. Interessante que ele não aponta para as pessoas, olhem para o profeta às vezes sigam, não, o Senhor bate no seu peito e diz, declara ao Senhor. Então a primeira fonte de encorajamento é o próprio Deus. Onde mais arrumar coragem diante de um mundo difícil, diante de um mundo com desafios maiores do que nós? O único lugar para olhar é para quem é maior que todos esses desafios. É o próprio Deus. E tem mais, não é só a pessoa do Senhor, são as instruções, as ordens do Senhor também. O que Ele ordena aqui? Aqui também tem repetições. Você já percebeu a primeira vez que eu li. Diz assim, mas agora, sê forte, ó Zorobabel. Está mandando o governador ser forte. Aí por que o governador tinha que ser forte? Era o cara que ia dar as ordens. Se o povo estava murmurando, reclamando, era ele que ia ter que lidar com isso. Né? Chove, quem é o culpado? O governador, às vezes é mesmo. Né? Mas aqui é um caso à parte. Né? Tá lá, a pedra é grande, a culpa é do governador. A madeira veio partida, o governador. Governador, ser forte, declara o Senhor. A ordem é ser forte. E o encorajamento para tanto é eu sou o Senhor, sou eu que estou falando. Tá? Eu estou mandando você ser forte. Ele continua. Ser forte, ó sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Por que o sumo sacerdote tinha que ser forte? Esse homem aqui era o exemplo espiritual do povo. O exemplo, o encorajador da santidade, da adoração de um povo que está desanimado,
de um povo que talvez fosse tentado a falar que nem o povo lá do deserto. Para que o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Nossa, se é Deus, dá vontade de dar um tapa na boca de um cara que fala uma coisa dessa. Talvez agora eles quisessem dizer, para que o Senhor nos trouxe aqui para construir isso aqui, estava tão bom na Babilônia. Esse homem, o sumo sacerdote, ele deveria ser o exemplo na conduta, no ensino, no culto, com toda a dificuldade, com todo o cansaço, com tudo que ele saberia que enfrentaria pela frente. Ser forte, ó Jeozadak. E aí ele vira para o povo da terra. Primeiro ele tinha falado para aquele grupo remanescente que viu a primeira glória. Agora ele está falando para o povo como um todo. Ele diz o que para o povo como um todo? A mesma coisa. Ser forte, ó todo o povo da terra. E completa, declara o Senhor. É o povo que ia trabalhar. É o povo que, mal alimentado, porque eles tinham feito uma colheita pequena, anunciada no capítulo 1, né? Ia ter que fazer aquela obra imensa, sem marceneiro do Líbano, sem transporte de fora, sem material que já estava separado, sem salas cheias de ouro, prata e pedras preciosas já separadas para aquela obra. O Senhor olha para aquele povo pequeno, fraco, e diz, sejam fortes. E ele dá outra ordem. Ser forte para quê? E trabalhai. Trabalhai, pois eu estou convosco. E ele completa, declara o Senhor dos Exércitos. Essa ordem de ser forte, ela é meio recorrente. Nós temos o curso cadete, né, e nós temos um grupinho no WhatsApp, onde tem todos o pessoal envolvido, os líderes de grupo, a quem eu chamo de oficiais do cadete, já que o nome se parece com algo militar, né? De vez em quando o pessoal me escreve, aquele curso de cadetes, eu acho que eles pensam que a gente chega aqui, bate continência. Não, cadete quer dizer curso aberto de desenvolvimento teológico, e aí deu esse nomezinho bonito e sugestivo, e aí eu chamo os líderes de oficiais do cadete, e eu digo para eles, tal dia, é a nossa próxima aula, né? A próxima é daqui 2 semanas, oficiais do cadete, sejam fortes, se preparem, alunos também. E aí eu dou as instruções e sempre termino com o versículo de Josué, capítulo 1, versículo 9. Vai lá. Josué 1, 9. Que diz assim, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E essa é a ordem do Senhor e o ânimo que ele dá para Josué, quando chegou a hora de invadir a terra da promessa militarmente. E agora Josué está com aquele caroço que engasgou Moisés 40 anos do seu ministério. E pior, está sem Moisés agora. Antes, era difícil, ele era o auxiliar de Moisés, né? Então, Moisés tomava pedrada do povo, tomava crítica. A gente leu hoje, Números 16, número 17, o povo reclamando, o povo acusando Moisés, haja paciência. Josué está lá se doendo por isso tudo, mas ele se doía por tabela. Agora ele é o cara que está na frente. E agora está na frente diante de ações militares práticas. Diante daquele povo que apesar da nova geração, tinham acabado de pecar lá em Moabe, adorando outros deuses, o deus de Baal, Peor, indo para as tendas se deitar com mulheres da terra. Esse povo não mudou nada, e sou eu o líder agora, o que eu vou fazer? É uma situação que dá vontade de chorar. Se for Josué, é pior do que ser Ageu aqui, é pior do que ser o governador, o sumo sacerdote. Deus fala o que para ele? Tão somente seja forte e corajoso. E ele dá a razão, porque eu estou com você. Então essa é a fonte do encorajamento. Nós temos dificuldades internas na igreja, temos objetivos, temos problemas, ficamos desencorajados, né? A igreja sempre vive momentos bons, momentos ruins, momentos de
de ação, de crescimento, do povo vibrando, momentos de marasmo, né? Mas nós também temos lutas pessoais, e aquele desejo que você tem de crescer na vida espiritual, e continua enfrentando seus velhos pecados, e continua deixando o pecado tomar um lugar que devia ser tomado pelo Espírito Santo, e você se vê diante daquela luta, as lutas do mundo, e mais os desafios que nós temos no mundo. A gente vive num mundo cada vez pior. Eu já desliguei até minha televisão, para não ver mais notícia ruim, mas não tem jeito, eu trabalho na internet, eu ainda vejo fake news ainda. Tem dia, irmãos, que eu acordo triste, e vou dormir triste. E no outro dia, de novo, eu acordo triste e vou dormir triste, decepcionado com o mundo. Você olha e fala, meu Deus, é maldade para todo lado. Você anda no trânsito, as pessoas se odeiam. Você liga a internet, é gente defendendo o aborto, destruindo a família, defendendo o avesso. Não dá para entender. É mentira, é maldade, é imoralidade crescendo, e nada reverte isso. Nós temos lutas. Da onde tirar coragem? Bem, a fonte é Deus, e a direção são suas palavras. A gente não trabalha só porque está animado. Hoje não estou com cabeça, não vou na igreja. Não, a ordem é: cultue o Senhor. Não deixem de congregar, por exemplo. Né? Não estou falando em dias de coronavírus aí, né? Ainda assim, os irmãos estão aqui para cultuar o Senhor. Mas tem tempos que não tem coronavírus nenhum, e os irmãos estão lá em casa, estão lá, sei lá, fazendo o quê? Depois diz que assistiu pela internet. Fase difícil. Qual é a ordem de Deus para isso? Não deixem de congregar. Não estou com cabeça, vai sem cabeça mesmo. A ordem do Senhor não espera condições. Ele diz, sê forte, declara o Senhor. Então nós temos diante de nós dificuldades em todas as áreas, na nossa vida, na igreja, no mundo, mas o encorajamento é sempre o mesmo. É a pessoa de Deus e a Aí Deus explica por que eles podiam viajar. E aí nós vemos o versículo 5, ele falando, esta é a aliança que fiz convosco quando saíram do Egito. Deus está falando, eu estou com vocês. E nós fizemos uma aliança. Vocês estão aí construindo uma casa, porque nós entramos num acordo. E nesse acordo, eu ia habitar com vocês. Olha aí. E o meu espírito permanece em vós. Essa é a minha aliança, e o meu espírito permanece em vós. Isso quer dizer, eu estou com vocês. E nós fizemos um acordo no qual eu fiz promessas para vocês. Então, eu estou presente com vocês. E fiz promessas que eu vou cumprir. Essa é a razão pelas quais vocês podem se encorajar. Mas a obra é difícil, mas eu estou com vocês. E eu prometi para vocês que se vocês fossem fiéis à aliança, os celeiros de vocês iam encher. A gente não tem comida, mas no próximo verão vai estar cheio. Sejam fortes, trabalhem, sirvam o Senhor, declara o Senhor. Eu vou cumprir a minha promessa. Eu habito no meio de vocês e vou cumprir o que falei. E aí eu me pergunto, que lição isso tem para nós? Nós fazemos parte da aliança mosaica? Nós somos judeus? Algumas linhas hermenêuticas dizem que nós hoje somos judeus e que temos que cumprir a lei. Claro que eles não sacrificam. Mas é que Jesus já sacrificou. Não, tudo bem. A lei continua lá. Eles não circuncidam mais os meninos ao 8º dia. Não, a gente batiza a criança. Mas o que o batismo tem a ver com a circuncisão? A circuncisão era do menino, você batiza a menina também? Né? Tadinha, vai ficar de fora. Bom, o fato é que isso é um engano hermenêutico. Nós não somos judeus. Nós não fizemos aquele acordo com o Senhor no Sinai. E ainda bem, eu vou dizer. Ainda bem. Porque apesar das grandes bênçãos prometidas, aquele povo tinha teologia da prosperidade.
A gente não tem teologia da prosperidade hoje, mas na aliança mosaica eles tinham. Se vocês forem fiéis, então vai chover, o celeiro de vocês vai encher, vocês não vão pegar nem gripe. Quem dirá Covid-19? Nada, vocês serão benditos ao entrar, nenhum povo vai dominar vocês vão dominar todo mundo, vocês não vão tomar emprestado. Essa era a promessa para eles, mas eles tinham estipulações de castigos, e graças a Deus que nós não somos judeus, porque não cumprindo a aliança, eles iam ficar doentes, eles iam passar fome, iam passar sede, seus rebanhos iam morrer, suas plantações não iam para frente, eles iam pegar de tudo quanto é tipo de doença, e eles seriam invadidos, morreriam por espadas estrangeiras, e seriam trasladados para outras terras, e mesmo nessas outras terras eles não teriam paz, eles seriam tão perseguidos e teriam tanto medo, que eles iriam acordar sem saber se iam dormir sem saber se iam conseguir acordar, porque iam ser perseguidos em todo lugar. Essa era a aliança com eles. Então Deus lembra isso para eles e fala: cumpram a aliança, porque junto com ela tem bênçãos. Mas e para nós? Nós não estamos debaixo dessa aliança, mas a presença do Senhor também se faz presente em nós. E o pastor Marcos falou sobre isso na semana passada, quando falou da igreja como o lugar da presença focal do Senhor. Ah, eu sou igreja. É nada, é um perdido aí para fora, longe do corpo. É um dedo cortado e apodrecendo longe do corpo. A igreja reunida é o lugar de habitação do Senhor, onde Ele atua, onde Ele se manifesta, onde Ele trabalha no meio do seu povo. E tem mais, Ele fez promessas para nós. Quando a gente olha para Jesus, o texto aqui do versículo 5, depois que fala da aliança que o Senhor fez com eles, quando tirou eles do Egito, e que o Espírito do Senhor permanecia entre nós, a conclusão era a seguinte: não temais. Jesus, no Novo Testamento, também disse para os seus discípulos: não temam. Só que em situações até piores, quando o povo estava num barquinho, no meio de um mar revolto. Irmãos sabem que eu sou um pequeno marinheiro, né? Tem um barquinho lá, e já passei um aperto com um ventão, e assim, num lago, uma represa que não tem ondas, não tem marés, mas um vento quase me deixou mais branco do que eu já sou. Foi um aprendizado enorme, mas imagina esses homens, diante de um mar que queria virar seu barco. À noite, sabe o que Jesus faz? A presença dele, ele se apresenta, ele diz que é ele, em Marcos 6,50, e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. É como se no Antigo Testamento dissesse: sê forte, não temais. Coragem, não tenham medo. Sê forte, não temais. Aqueles homens creram, o mar se acalmou. Esse mesmo Jesus que fora do barquinho, né, Mateus 28, prometeu o seguinte, disse: a minha presença não vai estar só lá no barquinho, no meio da tempestade. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Mas em ano bissexto, 29 de fevereiro, sim. Em dia santo também. Feriado, 1º de abril, dia da mentira, eu estou também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, até no 1º de abril. Eu estou com vocês todo o tempo. Essa é uma promessa do Senhor. A sua presença conosco. Então nós olhamos para essas dificuldades e falamos: e agora quem poderá me ajudar? Quem poderá nos socorrer? Aí surge o Chapolin: não, é o Senhor que está presente. A grande dificuldade que o homem tem é que ele não vê o Senhor. E por causa disso, os homens sempre gostaram mais de um pedacinho de pau esculpido do que o Deus invisível. O pedacinho de pau, pelo menos eu vejo, eu abaixo diante dele, eu invento o que eu quiser. Israel também fez isso, mas é o Deus invisível, o único Deus todo-poderoso, Criador, que está tão presente quanto nós, conosco, como se fosse um ente de carne e osso ao nosso lado.
Ele está presente em todo lugar. E Ele diz, eu não vou abandonar vocês. E tem mais, Ele fez promessas. Em João 15, Jesus disse, quando vier o Conselheiro, o Espírito Santo, que vos enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. E sabe o que mais? E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Sabe por que vocês vão testemunhar? Porque eu vou estar com vocês. E eu vou mandar o Espírito Santo. E essa tarefa que agora vocês acham impossível, tarefa da qual vocês fugiram, quando eu fui preso no Getsêmani, e vocês ficaram todos escondidos, tarefa que fez Pedro negar, praguejar 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus. Quando vier o Espírito, vocês vão testemunhar. Vai ser difícil? Vai. Venha nas aulas da EBD, o pastor Marcos está mostrando em Atos 5 como foi difícil a pregação dos apóstolos. Não obstante, eles diziam para o Sinédrio, façam o que quiserem, nós vamos sair daqui e vamos pregar, porque importa obedecer. Nós vamos bater, pode bater. E apanharam, e receberam ameaça de morte. E quando saíram, comemoraram por terem sido dignos de sofrer pelo nome do Senhor, e oraram pedindo, Senhor, nos dá intrepidez para pregar mais ainda. É uma tarefa impossível, mas da onde vem o encorajamento? Do Senhor e das suas orientações. E por que o Senhor e as suas orientações podem ser motivo de encorajamento válido e vívido na minha vida? Porque Ele está presente comigo e porque Ele fez promessas para mim. E o Senhor não deixa de cumprir promessas que Ele fez. Portanto, irmãos, olhe para a sua vida, olhe para a nossa igreja, olhe para o mundo ao redor. Deixe de lado esse gosto de criticar tudo que aos seus olhos não está bom, como se os seus olhos fossem os melhores do mundo. E deixe de preguiça e de ficar parado, e faça o que o Senhor mandou. O Senhor está dizendo, eu estou declarando, sejam fortes e trabalhem. Esse é o nosso papel aqui agora. Vai ter o tempo de descanso. Ah, mas é difícil, eu estou cansado, você não sabe da minha vida. Eu também, você não sabe da minha também. Mas para a minha vida e para a sua, o Senhor Jesus está presente. E Ele fez promessas que Ele nunca deixa de cumprir. Vamos orar. Senhor Deus, olha para nós com toda a misericórdia do seu coração. E toda a sua graça, Senhor, porque clamamos ao Senhor, precisamos do Senhor, para não temer esse mundo, para não temer as dificuldades, para não temer o fracasso, e para sermos encorajados, para ficarmos fortes, não em nós mesmos, não acharmos que a força está em nós, mas no Senhor, e para que nós trabalhemos segundo a sua palavra, segundo a sua orientação, e que a sua presença seja sentida por nós, que nós leiamos a sua palavra e sintamos a sua presença, que nós oremos ao Senhor até sentirmos ainda mais a sua presença, e que a sua presença seja nítida na nossa mente, não por sensações, mas pelas suas promessas, porque o Senhor prometeu e porque nós cremos nisso, e que isso mude a nossa vida, Senhor, que isso mude as nossas batalhas pessoais no campo da santificação, que isso mude a nossa postura diante de um mundo tão mau e desesperançoso. E que isso mude a nossa postura, o nosso trabalho, no meio da Tua igreja, aonde o Senhor nos colocou como membros, com funções definidas, funções das quais, quando eu não as realizo, o corpo todo sofre. Senhor, não me deixe mais pecar nesse sentido. Não me deixe ser uma ferida que dói reclamando e criticando, e pondo defeito e desanimando os outros. Ao contrário, Senhor, me dá toda a força de um músculo saudável, para que eu trabalhe e fortaleça meus irmãos, e seja fortalecido por eles, e para que a sua igreja seja com isso edificada para a sua habitação. É o que pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.